Gente querida, chegamos ao último capítulo da nossa jornada pelo livro Corra com os Cavalos, Eugene Peterson. Que livro, né? Que fim de livro, que fim de capítulo, que luz que ele lança sobre a vida do profeta Jeremias, como aproxima, né, da nossa realidade, como nos ilumina. Enfim, foi uma jornada incrível, tanto pelo livro como aqui por esse canal. Aprove Deus trazer muita gente para a leitura desse livro, para o compartilhamento aqui dessa experiência. Eu fico muito feliz e agradecida. O último capítulo, como eu disse, termina, né, com um desafio. O caminho de segurança, um caminho conhecido, construído na imaginação desse povo, ou o caminho pelo qual Jeremias convocou durante toda a sua vida esse povo a viver, que é o caminho da fé, da dependência de Deus, debaixo da soberania de um Deus que é livre para agir como deseja, sem dar satisfação dos seus atos, é um desafio. E aí o Eugene Peterson, então, vai falar dessa questão do imaginário desse povo em relação ao Egito. Abraão corre para o Egito num momento de necessidade, aquele episódio que ele mente, que Sara, né, é sua irmã. O Egito, desde o início da história desse povo, ocupa esse lugar de segurança, onde poderiam fugir para serem socorridos. Então, a gente tem esse episódio com Abraão, a gente tem esse episódio também na história, óbvio, né, de Jacó e seus filhos, a história de José. José vai primeiro, aquela história super conhecida, vendido, escravizado e um caminho duro para prover salvação para sua família, mas que a gente pode ampliar para o povo, né, para aquela descendência, garantindo a continuidade daquela família que é o embrião desse povo. Então, o Egito também foi lugar de socorro no tempo da fome. A família de Jacó vem, habita naquele lugar de forma muito segura, né? Sendo privilegiada por um filho que fazia parte do palácio, gente, né? É um filho com influência, com poder, abaixo apenas de Faraó. Então recolhe aquela família, Egito, nessa memória, esse lugar. E por isso que não é estranho que, diante da devastação babilônica em Jerusalém, esse povo pense no Egito como alternativa. Egito, esse lugar onde tudo é muito previsível. O Eugene Peterson faz uma comparação no início, logo ele faz ali sempre uma introdução, falando da previsibilidade das regras de um jogo. Então, no Egito, os deuses são visíveis. A religião é uma religião do império, do sistema, não há muito mistério, né? Então, assim, ele vai desenhando essa alternativa egípcia, é o nome aqui do subtítulo, e que fala dessa busca nossa por uma segurança, por um ideal de segurança que, na história desse povo, nesse contexto de Jeremias, remetia ao Egito, né? Bom, mas no segundo ponto, que é a claridade da fé, ele vai contrapor com um chamado a viver na dependência de Deus. Ele vai mostrar que a vida de Jeremias, apesar dele ter tido um relacionamento ali, né, com Deus, aliançado, não o eximiu de crises, de desconfiança, de medo, de questionar o dia que nasceu. Afinal de contas, esse povo é obstinado, eles não ouvem, mas mostrando, né, que essa desordem na vida de Jeremias tem a ver com viver esse caminho da fé. O justo viverá pela fé. O que isso significa, né? Então a gente vê um Jeremias que foi desprezado,
né, durante a sua trajetória como profeta. A ele é dada, né, a opção de ir para a Babilônia com privilégios ou ficar em Jerusalém debaixo também de um governante com quem ele era, que ele receberia o favor desse governante. Ele era bem visto, tanto se fosse para a Babilônia quanto ficasse em Jerusalém. Lógico que dentro do contexto da vida de Jeremias, aquele que pregou o juízo de Deus sobre um povo que se recusa a ouvir, um povo que permanece na sua idolatria, no seu engano, ele pregou o juízo, mas ele pregou também a esperança e a salvação. Então é coerente que ele permaneça naquele lugar agora destruído, cercado de escassez, crendo na esperança que viria de reconstrução. Olha, vocês devem permanecer aqui, sempre foi a orientação de Deus. Então foi muito coerente a escolha de Jeremias de permanecer numa Jerusalém com poucos indícios de segurança, como havia no Egito, com um histórico, se a gente fosse pensar assim na imaginação de Jeremias, um lugar de perigo, um lugar onde ele foi injustiçado, açoitado, zombado, mas ele crendo nas promessas de Deus, naquilo que Deus realizaria. Não era apenas o juízo, era o julgamento do erro, o juízo pelo pecado, seguido de salvação e redenção. Então foi coerente, né, que ele permaneça aqui. Olha aqui o que ele diz, o Eugene Peterson: na Jerusalém do julgamento era impossível confundir prosperidade material com a bênção divina, a posição social com o favor de Deus, o orgulho nacionalista com a glória do Senhor ou os rituais religiosos com a sua excelsa presença. A luta pela prosperidade havia cessado, as armadilhas da posição social já não mais existiam, o orgulho da nação se desfizera e o esplendor da religião era passado e Deus era presente. Chamado aqui, Egito é segurança, pretenso domínio, tentar lidar, tentar evitar o desconhecido, as surpresas, os custos de viver pela fé. E Jerusalém, nesse momento de devastidão, era o lugar propício para clareza. Não há muletas. Aqui agora é confiança total diante da destruição posta naquilo que Deus poderá fazer. Óbvio que Jeremias escolhe esse lugar, só que o ponto do capítulo é mostrando que, apesar de tudo, da coerência da vida de Jeremias, do custo da vida de Jeremias, da fidelidade da sua pregação, a história dele termina imprecisa, incerta, sem um desfecho que a gente talvez torceria, porque ele fica em Jerusalém, debaixo de um governo amigo. Esse governo amigo vai sofrer. Tem que ler ali, gente, Jeremias 39 até 42, se eu não me engano. Vou dizer agora para vocês. Até 45. De 39 a 45 vai estar isso tudo aí a respeito de Jeremias, dos últimos dias de Jeremias. Então, esse idoso que passou a vida nesse lugar, com compromisso como profeta de mostrar uma alternativa à mentira que aquele povo estava vivendo, ele permanece, como eu estava descrevendo, ele tinha a opção e permaneceu com esse governo amigo, mas esse governo amigo sofre uma conspiração, esse líder é morto e buscam Jeremias. E agora, o que a gente faz? Pedem para que Jeremias ore, pedem para que Jeremias dê uma direção de Deus para eles. Qual é a direção? É a direção antiga. Permaneçam, submetam-se. Eles não aceitam, e Jeremias, que tinha sido liberto, estava indo para o Egito, sem querer, é interceptado e é dado a ele a opção. De novo é arrastado para o Egito, e a gente não tem mais, então, notícias de Jeremias. A gente não tem um final, né,
de que ele pôde descansar em berço esplêndido, que colheu os frutos da sua fidelidade e fé. Não, a vida dele não tem esse desfecho e mostra pra gente as inseguranças de viver pela fé. Eu não diria inseguranças, mas a imprevisibilidade de viver pela fé. É isso que diz. O título é Na Terra do Egito Eles Cairão, porque nesse lugar pressuposto, imaginário de segurança, não há. Não há. Agora, na imprevisibilidade de Deus, na liberdade de Deus, aí sim há segurança. E Jeremias, então, essa história termina dessa forma, sem um desfecho. Ele até vai dizer que tem um desfecho aqui de tradição, né? Essa nota de rodapé, que ele fala aqui, ó, o final mais satisfatório é fornecido, isso é uma nota de rodapé, mesclando a honra de um herói entre os egípcios e a morte de um mártir nas mãos dos judeus. Então ele vai para o Egito, é honrado no Egito, mas é morto pela mão de judeus, rejeitado até o fim nessa tese. Que garantias nós temos quando vivemos submissos a um Deus que é livre, que conduz a história com propósitos maiores do que os nossos, que tem intenções maiores, cuja nossa capacidade é limitada de alcançar, de prescrutar. É uma vida sem garantias, mas é uma vida potente. É uma vida que vai se desenvolvendo no conhecimento de Deus, que é o grande ganho disso tudo. O grande ganho disso tudo é nós termos relação sólida e firme com Deus diante das incertezas, diante dessa imprevisibilidade. Não há garantias nos moldes do Egito, de previsibilidade, de segurança, de visibilidade de deuses controlados pelo império, não há. Mas em Deus há segurança, sim, de que Ele nunca jamais nos abandonará. Em Deus há a segurança de que seus bons propósitos não podem ser frustrados. E aí a gente começa a trazer à memória inúmeras promessas que nos garante permanência nesse caminho. Esse é o chamado, então, para a vida de fé. Espero que você tenha ficado até aqui. Que livro maravilhoso, que jornada maravilhosa. E já vou anunciar aqui nosso próximo livro, vou dar um tempo, vou colocar o link aqui para você ir adquirindo já o livro, dá tempo de você adquirir. O Profeta Pródigo, Jonas, Timothy Keller. Um livro também maravilhoso. Espero que você que esteve comigo até aqui nessa jornada, que chegou aqui para essa jornada, siga comigo na próxima. Deus abençoe você.